Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Olá, amigos dos 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Marta Moura. Mas antes de falar sobre ela, eu queria pedir a vocês que deem o seu like, apertem o sininho e se inscrevam no canal, porque só assim nós vamos crescer. E quero agradecer também ao nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Como eu ia dizendo, vamos entrevistar hoje a doutora Marta Moura. Doutora Marta Moura é psicóloga e pedagoga. A doutora Marta Moura vai dar para nós dicas de como viver a partir de uma certa idade. Vamos a ela. Como vai, doutora Marta? Doutora Marta Moura, psicóloga do Rio de Janeiro. É uma honra ter a senhora aqui conosco e muito prazer, muito bom, muito obrigado por a senhora ter atendido o nosso pedido. E, enfim, o nosso programa é assim, é para falar sobre a nossa terceira idade, que chamam de melhor idade. Eu não acredito, mas tudo bem. Doutora Marta, muito prazer, muito obrigado por ter vindo. Agradeço o convite, um prazer é meu, poder participar de um projeto tão importante que traz informações relevantes para que a gente possa melhorar, a qualidade de vida da melhor idade ou da terceira idade, ou saber envelhecer com qualidade. Eu acho que tem que ter uma fórmula mágica para a gente ser jovem por mais tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acredito, Luiz, que não existe uma fórmula mágica, existe um trabalho, Saúde não se conquista de uma noite para o dia. A saúde, ela precisa ser trabalhada. Assim como a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, tudo que a gente almeja ter precisa ser trabalhado, Quando a gente fala da terceira idade, é muito complicado a gente falar da saúde da terceira idade se a gente negligenciou essa saúde nos anos anteriores, Porque a gente só vai dar continuidade. Agora, o importante é que se eu não cuidei bem da minha saúde, e agora eu preciso ter uma consciência maior de ter uma qualidade de vida melhor, a gente, começando para ter saúde, a gente precisa parar daquelas atividades que nos levaram a adoecer. Quando a gente rompe um hábito nocivo, a gente já melhora muito a condição de vida da terceira idade. Eu concordo. Mas falando nisso, quais são os fatores que contribuem para o adoecimento na terceira idade? O idoso, ele sempre tem algumas moléstias, algumas doenças, algumas coisas. O que contribui? Quais são os fatores que contribuem para isso? Existem fatores, que é a deficiência de cálcio, que isso vai implicar na vitamina D, e que a gente muitas vezes vai precisar repor através de uma alimentação mais saudável, contida de verduras, folhagem mais escura. A gente precisa... Tem várias coisas que a gente pode repor, como uma alimentação saudável, tá? E assim, quando a gente fala de cálcio, a gente fala também da deficiência da vitamina D. E a gente precisa pegar mais sol, tomar bastante leites, não leite derivado do animal, mas leites vegetais,
né? Isso ajuda muito. A gente também fala aí de uma baixa atividade física. A gente precisa melhorar a atividade física, não somente correr ou caminhar, mas realmente fazer fortalecimento da musculatura, fazer academia mesmo. A gente também não pode ignorar o fator histórico familiar. Então, assim, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um adoecimento mais rápido ou a gente possa conquistar aí mais saúde. Esses 3 fatores são principais. Eu sinto muito isso porque eu acho que eu sou o cidadão mais letárgico que eu conheço. Eu não faço nenhum tipo de exercício. E sofro algumas sequelas até do próprio trabalho. Lá atrás, quando eu era cameraman, as câmeras eram muito pesadas, então eu tive problema de coluna. Então eu tenho pinçamento de vértebra, eu tenho escoliose, eu tenho uma série de coisas. Isso me prejudica muito hoje, já que eu não faço exercício. Meu exercício é aqui na frente do computador. E aí eu sei que eu estou errado, né? Porque o que acontece, Luiz? O corpo, ele não foi feito para ficar parado, ele é um corpo para movimentos. Quando eu não movimento de uma forma adequada, essa conta vai chegar, né? Então, tudo aquilo que afeta o meu corpo vai afetar a minha mente, porque há uma ligação muito íntima entre a mente e o corpo. Eles funcionam de uma forma harmônica. Então, não adianta eu cuidar do meu corpo se eu não cuido da minha mente, ou vice-versa. Mas a gente precisa fazer uma boa leitura desse órgão, né? Que é vivo, que é orgânico, que precisa estar em movimento, mas um movimento adequado à faixa etária. Por isso que é sempre bom, quando a gente faz exercício, a gente procurar um profissional dessa área, porque para sustentar todo esse esqueleto precisa de músculo, e com o tempo a gente vai perdendo a musculatura natural. E aí a gente precisa fazer exercício para manter esses ossos em pé. Entendi. Realmente é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho 1,80 m de altura com 105 quilos. Entende? Então, eu ainda preciso perder peso para começar uma série de trabalhos. O meu fisioterapeuta, aqui, eu tenho um fisioterapeuta aqui, que ele reclama de mim a beça. Primeiro que eu falto. Nem sempre eu estou lá. Segundo que eu não faço academia ou qualquer outro tipo de esporte. Mas eu quero ir lá para ele fazer a quiropraxia, sabe? Me instalar todo, aí eu volto para casa ótimo. Mas daí a 15 dias já está tudo ruim de novo. Então, porque a gente tem uma cultura de trabalharmos em cima de sintomas e não em cima das causas. Toda vez que a gente trabalha em cima de sintomas, a gente busca aliviar os sintomas, mas não busca procurar tratar a causa. É como se a gente trabalhasse enxugando gelo ou enxugasse o chão com a bica, né? Com a torneira com da a bica aberta. Né? Isso aí. Né? Essa é a cultura que nós temos de não irmos a fundo. Porque quando eu entendo que o meu maior patrimônio é a minha saúde, e essa saúde sou eu começo realmente a perceber quão importante é a minha qualidade de vida, que abrange de uma forma holística, mente, corpo e espírito. E tem mais. Eu, por exemplo, eu tenho doenças de sintomas. Então, o que acontece? Acabou o sintoma, eu melhorei, parei. Mas que não melhora, que não está curado, exatamente. Né? Mas eu não estou sentindo mais nada, então já estou bom. E realmente não é nada disso, né? Sim.
Então, aí eu lhe pergunto, e como é que a gente faz para envelhecer sem afetar a saúde mental? Porque, às vezes, o alemão já está chegando, né? Alzheimer, Parkinson, né? Enfim, Sim. e a gente, essa saúde mental, como envelhecer sem afetar a saúde mental? Bem, primeiro a gente precisa compreender, né, a nossa fisiologia, porque não adianta lutar contra o tempo, a gente tem que usar o tempo a nosso favor, né? Então isso é muito importante, porque o envelhecer faz parte do processo natural da vida, né? E eu acredito, Luiz, que cada fase da vida humana tem a sua própria beleza, né? Então, quando a gente vive a beleza dessa fase, a gente já dá uma qualidade de vida incrível. Ou seja, eu me lembro quando eu era adolescente, eu já queria ser jovem. Quando eu era jovem, eu já queria ter a autonomia de uma pessoa mais madura. Agora que eu cheguei a ser uma pessoa madura, eu penso, poxa, eu poderia estar com a minha idade, né, da minha juventude. Bem, a gente precisa aprender a viver bem as fases da vida, os ciclos que a vida nos apresenta. Por exemplo, quando vai se passando com o tempo e o processo natural é envelhecer, a gente naturalmente perde ali aquela habilidade da coordenação motora, a gente vai perdendo as habilidades mentais, né? E isso é um processo natural. Eu posso fazer com que esse processo demore um pouco mais? Posso, mas vai chegar para todo mundo. E feliz é aquele que chega à maioridade, né? Porque muitos estão sendo aí ceifados, não chegaram nem aos 15 anos. Então, o que acontece? Quando a gente vai perdendo essa mobilidade, essa essa habilidade cognitiva, perceptiva e avaliativa que vem com a idade mesmo, né? A gente vai criando maior dependência das pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba gerando, influenciando, de uma certa forma, os transtornos mentais, né? Então, a gente pode fazer com que esse processo demore mais chegar e a gente viver a maioridade com mais qualidade. Eu sinto falta de trocar uma lâmpada, sabe, de subir de uma escada. Me dá medo pular uma poça d'água. Tá? Eu me sinto inseguro. Isso é que eu digo que não é nem tanto a saúde mental, mas até a saúde física mesmo, concorda? Eu acredito que muitas vezes a nossa mente ela demora mais a envelhecer e às vezes a gente faz uma leitura mental que o corpo não corresponde. Tá? Exatamente. E isso é natural. Porém, tem como a gente envelhecer com mais vigor. A atividade física é fundamental, essencial para todas as fases da vida, mas principalmente para a terceira idade, porque nós precisamos ter músculos para sustentar os nossos ossos, certo? Quando você começa a perder a habilidade do seu corpo, você já não confia nele. Mas quando você tem ali uma aproximação dele, você começa a escutar ele, você começa a dar voz a ele e trabalhar com ele, ele se torna o seu aliado. Né? Mas como você está mais sedentário, né? Você não tem essa intimidade com o seu corpo. Ou seja, você passa a não confiar nele. E, de fato, porque você não tem investido nele. E a gente é pego de surpresa. Um dia você não consegue fazer mais aquilo que fazia antes. Isso aí. E é um susto, não é, Luiz? Você fica assim... Exatamente, você fica meio assustado. O que está acontecendo comigo? Por que eu não... Ontem eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Né? Eu adorava lavar meu carro, hoje eu não consigo lavar meu carro. Entendeu? Isso... Sêneca,
Tem um estoicista que ele fala assim, não que temos perder, não que a gente tenha pouco tempo, é porque desperdiçamos o tempo. Porque a gente acha que a gente vai ter saúde para a vida toda. Parece que quando a gente é jovem, a gente não vai envelhecer. Todo mundo envelhece menos a gente, mas quando isso acontece, a gente leva um susto, né? A gente precisa viver de uma forma que nos traga qualidade de vida agora. Porque se eu tenho qualidade de vida agora, eu garanto para amanhã. Como assim? Alimentação, exercício físico, dormir bem. E o jovem pensa que é inoxidável. Isso realmente a gente pensa que é inoxidável. Que nada vai lhe acontecer e que você vai ser jovem eternamente. É exatamente o que você falou. A gente chega um momento que o corpo não alcança o que a mente quer. E isso pega a gente de surpresa, realmente. Sim. E é um susto, é um baque. Porém, eu só reforço, podemos sim envelhecer com qualidade de vida, não precisamos morrer sem conseguir, vamos dizer assim, não conseguir tomar banho. Nós podemos envelhecer fazendo nossas atividades, só que com certeza um pouco mais lento, né? Eu fico preocupada que quando uma pessoa não consegue levantar do sofá para cair na cama, é porque essa conta não foi paga direito lá atrás. A gente vai rompendo a qualidade de vida, a gente vai transgredindo a lei da saúde, achando que no futuro essa conta não chega. Ela chega. Eu tenho problema de coluna que chegou. Então, tem coisas que a coluna... Hoje mesmo eu já tive que tomar medicamento, porque eu estava sentindo muita dor na coluna. Estou melhor. E quando você fala, né, que você tem problema da coluna, ao invés de você fazer um bom tratamento, você só vai lá e cuida dos sintomas. Ou seja, não está curando o efeito. Né? A gente não tem uma cultura preventiva da saúde. Nós não temos essa cultura. A gente não trabalha com a prevenção. Nem na alimentação, né? Sim, tudo. O que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, com certeza afeta na minha saúde, não só na física, mas na mental, na emocional. Eu castiguei, né? Porque eu parei de beber em 2010. E há 7 anos atrás eu parei de fumar. Mas eu fumei durante 50 anos. E isso me deixou uma sequela pulmonar. Que eu tenho que conviver com ela porque eu procurei por isso. Mas, como você diz, eu não me preocupei com o amanhã. Sim. E como muitos de nós. Por isso esse programa. Porque a gente é cheio de dúvida, né? Sim. Hoje também, né, Luiz, tem mais informações. Antigamente a gente não tinha informações assim, com tanta facilidade, né? Então, assim, se você tem, vamos supor, uma efizema pulmonar, se você fizer exercício físico, não é que você diminua, né, a efizema, mas você consegue viver melhor com a atividade física do que sem ela. Perfeito. Porque você tem que continuar com capacidade pulmonar, né? Porque Sim. Essa capacidade pulmonar você só consegue através do exercício, que é da fisioterapia respiratória. Né? Sim. Isso não é uma fisioterapia, é uma fisioterapia de instrumentos. Né? Você sopra, você força, você usa equipamentos para forçar a abertura dos pulmões. Né? Sim. E como é que a gente promove
Como é que a gente promove a saúde mental? Como é que a saúde mental do idoso pode ser promovida? Isso aí na sua área, né? Que é a sua área da psicologia. O que você recomenda? Então, a gente, assim, o cérebro é como se ele fosse um músculo, né? Ele precisa estar ali exercitando ele. A gente precisa exercitar o músculo, né? O músculo do corpo, assim como a nossa mente. A gente precisa exercitar, porque a tendência, quando a gente vai envelhecendo, né? Principalmente um marco, eu acredito que o marco da terceira idade é quando a pessoa se aposenta, né? É um marco. Me aposentei. O que eu vou fazer? E muitas vezes, quando a gente fala que um dos fatores que promove o adoecimento do idoso é muito o histórico familiar. Às vezes o idoso, ele está num contexto familiar que muito prejudica a qualidade de saúde dele. E às vezes ele é até meio que explorado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ele é aposentado, ou ela é aposentada, pode tomar conta, não faz nada, vai no banco para mim, vai isso, faz aquilo, toma conta aqui, vem, sabe? Começa a fazer esses favores que o idoso começa a fazer e ele não consegue viver a vida dele. A vida toda ele teve que trabalhar. E no momento que ele precisa cuidar mais dele, ele está fazendo favores para todo mundo, né? E aí ele fica girando em torno daquele mecanismo que não para. A gente precisa entender que o nosso corpo, assim como a nossa mente, também precisa de um descanso, né? Então, assim, como promover a saúde mental é fazer não só atividades físicas, mas se alimentar bem, beber água, se relacionar bem, né? Atividades como grupos de dança, grupos de amigos que viajam junto. Se a pessoa tem alguma atividade religiosa, se envolver na atividade religiosa, mas assim, algo que estimule o bem-estar dele. Fazer desafios de leitura, como caça-palavras, né, coquetel, porque o cérebro precisa ser estimulado e desafiado. Cada vez que você faz isso, você promove uma qualidade de vida, porque o seu corpo ele precisa de se movimentar, assim como a sua mente, o seu cérebro, precisa de ser estimulado. Entendo, é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu disse a você que sou letárgico, né? Eu não faço exercícios físicos assim, digamos, diariamente ou, né, ou com certa frequência. Não é a mim. Mas eu me aposentei e não paro de trabalhar. Estou eu aqui entrevistando você com uma tecnologia das mais modernas que eu estudei para isso. E aí eu fui obrigado a me reciclar dentro da minha profissão, porque senão eu ia parar. E além disso, eu dou cursos presenciais aqui na TV, treinamento de funcionários, treinamento de pessoal, porque a essência do cinema e da televisão não muda, só muda a ferramenta. Então você tem que passar para o cameraman, para o diretor, para o iluminador, para o técnico, aquela experiência que a gente acumulou lá atrás. Não é que eu sou melhor que ninguém, é que eu já errei lá atrás. Então eu disse, olha, não entra aqui, que isso aqui eu já fiz errado, já me dei mal. Então não entra por aqui, entra por outro lado. E essa transmissão de conhecimento, eu acho que isso é importante também, porque aí você é ouvido como ser humano e como pessoa útil à sociedade, concorda? Concordo, e a gente precisa o tempo inteiro estar em movimento, e esse movimento vai nos deparando com os desafios. O cérebro, ele não, a princípio, ele não gosta muito de desafios, mas ele necessita ser desafiado,
E quando ele é desafiado, ele gosta. Sabe quando está na zona de conforto? Eu não quero, mas quando eu vou, eu gosto. É mais ou menos isso. Então, assim, eu gosto de dizer que uma criança, não é porque ela é criança que ela não pode ensinar. Não é porque tem uma pessoa que já tem uma maturidade, não possa aprender, né? Tem criança que nos ensina e tem idoso que aprende. A vida é assim, é uma troca de conhecimento, é uma riqueza de movimento, e isso tem que despertar em nós uma alegria de viver, porque a vida está aqui. O que eu faço com essa vida vai depender de como eu olho para ela, como eu enxergo a vida. Se eu enxergo ela de uma forma negativa, eu vou achar a terceira idade um castigo. Assim como muitos jovens acham que a juventude é um castigo. Porque é a visão que a gente tem. A gente precisa ampliar essa visão para algo mais leve e mais realista. Eu concordo com você. É isso aí mesmo. Só que é o seguinte, por exemplo, você falou em castigo, né? Hoje em dia, o INSS, né, as previdências, a aposentadoria hoje é castigo. A aposentadoria não é prêmio. A aposentadoria deve ser um prêmio pelo tempo que você passou trabalhando e contribuindo para a sociedade. E hoje não, isso é um castigo porque você ganha mal ou não ganha, né? Então você não tem. Eu entrevistei um psicólogo também que mora em Maryland. Se você for procurar, você vai ver. Ele fez um comparativo entre o idoso nos Estados Unidos e o idoso no Brasil. Até porque nos Estados Unidos não existe aposentadoria pública, só existe aposentadoria privada. Você trabalha até morrer. E a saúde funciona, né? A alimentação não falta, você ganha pelo seu trabalho e faz a sua previdência privada se você quiser. Senão a saúde pública está aí para lhe ajustar. E eu acho que isso, aqui no Brasil, o idoso ele é jogado à parte. Ele fica assim, ele não sabe nada, ele já está velho. Isso a gente está cansado de ouvir. Isso dói bastante. Concorda? Com certeza. Olha só, eu vejo que a nossa cultura ela é muito cruel, tá? A gente vê aí o ocidental, ele não valoriza a idade, né? A gente vê que a idade ela tem muito a contribuir. E na nossa cultura a gente vê como um peso. A gente percebe que muitos dos familiares vê o idoso ali com muita dificuldade e já coloca numa casa de repouso. Nos Estados Unidos é muito disso, né? Na verdade, na melhor idade, ou na maior idade, vamos dizer assim, é onde nós precisamos mais da companhia de pessoas que nós amamos. E a gente tem essa cultura cruel, né? Quando é criança não sabe nada, quando é um idoso é um fardo. O jovem é problemático, o jovem, sabe? É sempre olhando as fases da idade com muito problema, né? Criança é um fardo, o idoso é um fardo, adolescente é problemático, o jovem também é problemático. Bem, a vida é assim. É tudo muito difícil. É um escolho difícil que eu quero viver. Se eu for depender do sistema, do Estado, para que eu tenha uma saúde mental, eu não vou ter. Infelizmente, eu não vou ter.
Por isso que é tão importante a gente viver todas as fases bem vividas, né? Porque, na verdade, o idoso ele já deveria estar vivendo as recompensas do que ele batalhou durante a vida toda. Exatamente. É o que eu Mas penso. tem idoso, tem pessoas que na sua juventude não pensou nisso, não criou uma estrutura boa para ele. Sim, o Estado é negligente, a gente vive numa cultura corrupta? Sim. E olha, difícil é mudar a mente desse sistema, tá? E eu não estou dizendo aqui, seja lá, levantar bandeira política, não é nada disso, mas é a pura realidade. Mas, com isso, sabendo que eu tenho, que a realidade é essa, que me compromete? Eu tenho que me reinventar para que eu tenha uma qualidade de saúde mental. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela dizia, que eu sempre falava, ela estava acima do peso. Olha, vai caminhar, porque não é só perder o peso. Você vai liberar hormônios importantes, como a serotonina, que vai ajudar a regular o teu humor, vai regular o teu sono. Tudo isso são fatores importantes. Exercício físico não é somente para perder peso, é para melhorar minha saúde mental. Aí ela falou assim: mas eu não posso porque eu não tenho tênis. Quando eu puder comprar um tênis, eu vou. Bem, começa com o que tem. Se eu ganho só um salário mínimo, eu vou para a pracinha, eu vou para a rua caminhar, eu vou fazer. Assim, eu sei que é difícil, não é tão fácil, não estou romantizando. Mas eu vou escolher a luta que eu quero viver. Ou eu fico murmurando por uma coisa que eu não posso mudar, porque é maior do que eu, o sistema é maior do que eu, uma andorinha só não faz verão. Então, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou tentar melhorar a minha qualidade de vida no máximo que eu posso. Fazer exercício, todo mundo pode. A rua tá aí. Beber água, todo mundo pode. Ler, todo mundo pode. Né? Você pode pedir um livro emprestado. Eu sei, Luiz, que não é fácil, que não é tão simples assim como estou falando. Mas eu falo sempre assim: difícil é ficar adoecido. Aí eu vou escolher melhorar minha qualidade de vida. Vou depender do governo? Não. Eu vou depender de filho? Não. O que eu posso fazer, eu vou fazer, nas condições que eu posso fazer. Exatamente. E você tem uma ideia, não sei aí no Rio também deve estar acontecendo isso. Aqui na minha cidade, as prefeituras estão colocando equipamentos de ginástica nas praças. Equipamentos ao relento, né? Nas praças para as pessoas usarem. Eu acho que como iniciativa funciona. Mas eu acho que tem que ser acompanhado por um fisioterapeuta, por um professor ali do lado, porque ninguém sabe o que fazer com aquilo. Você pode até estar criando uma grande lesão para você sem saber. Verdade. Você tem que ter um laudo antes dizendo o que você pode usar daquele equipamento que está ali. E como usar. Pois é. Né? Porque o que acontece? Existem profissionais para apoiar, né? Para nos orientar. Realmente tem atividades que, se você não souber se não souber como fazer, você pode causar uma lesão ainda pior do que está. Exatamente. Né? Então, assim, todo cuidado é pouco, mas assim, o mínimo é fazer uma caminhada. Caminhada, né? Assim, caminhar. Todo mundo pode. Eu vou ali na padaria, no outro quarteirão e volto. Isso sim, já é alguma coisa. Isso, qualquer movimento que você fizer em prol da sua saúde vai ser bem-vinda. Eu gosto de fazer o seguinte: não é só ir na padaria, não é só no mercado. Tem que ser uma coisa que você cuide de você. Você precisa parar, ter um tempo para se autocuidar.
sabe? Tomar banho é um autocuidado que eu não posso fazer de qualquer forma. Com É um certeza. tempo que eu estou fazendo para mim. Então, tomar Exatamente. banho, se cuidar, sabe? Exatamente. Eu vou me alimentar. É um cuidado que você... Então, não podemos nos alimentar correndo, de qualquer jeito. É um carinho que eu faço por mim. E nem ficar sem comer, Isso! Porque sabe? todo A excesso regime, de... porque eu vou perder peso, não posso. Não, é comer certo, né? Isso, você entende? Porque o que, que acontece? Muitas vezes, as doenças, né? Quais são as principais doenças de transtornos mentais que a terceira idade, às vezes, é acometida? Tem o transtorno. Transtornos mentais, né? Fala sobre alterações, variedade de alterações que vão afetar o seu humor, que vai afetar ali o seu raciocínio, o seu comportamento. Isso sim, Isso é que eu ia cair agora para lhe perguntar. Quais isso. são os principais transtornos mentais para a nossa terceira idade? Como é que a gente pode detectar isso, né? E saber que isso existe, que isso é um transtorno? Quais são os principais transtornos? Então, a gente precisa entender o que, que é um transtorno. Um transtorno mental são uma variedade de condições que vão alterar, que vão afetar o meu humor, o meu raciocínio, vai afetar o meu comportamento, né? Que vão paralisando a forma de raciocinar com mais lógica, o meu humor vai ficando alterado de uma forma mais depreciativa, mais negativa, pensamentos mais intrusivos. E os meus comportamentos vão ficar muito desadaptativos, não está adaptando. E esses transtornos estão alinhados, né? Com a depressão, que ali é a ausência de... A depressão é a ausência de objeto que eu desejo. Ou seja, eu não tenho... Eu quero fazer isso, mas não consigo. Como mesmo você falou. Eu queria tanto trocar uma lâmpada e eu não consigo. Isso é um desejo que você tem, que antes você fazia, agora você não faz. E isso, para alguns, pode ser, de fato, uma tristeza tão profunda que vai acumulando de coisas que ele vai se limitando a fazer, que isso pode causar uma depressão, porque a base de sustentação da depressão é a tristeza. Quanto mais prolongada for essa emoção e mais profunda, vai se caracterizando com o transtorno de depressão. Outro transtorno também, que é muito acometido na terceira idade, é a ansiedade. É excesso de medo, é excesso de preocupação, é excesso de não visualizar o futuro, porque acredita que não vai se ter mais tempo, aí começa a não sonhar, projetar, construir, e tudo que teme faz, começa a temer fazer as coisas. E assim, a base de sustentação da ansiedade é o medo. Né? Então, assim, e também vem a demência. As pessoas, elas começam a ter uma certa demência, começam a esquecer, não lembra das coisas, não sabe onde está. Por quê? Tudo isso foi afetado por não exercitar também, né, o nosso cérebro, estimular, alimentá-lo melhor. Tudo isso pode afetar a nossa saúde mental, gerando ali alguns transtornos. Um transtorno muito conhecido, que é o transtorno de somatização. Esse transtorno de somatização são sintomas físicos que não têm origem orgânica. Você sente várias dores, mas quando vai fazer exame não prova nada, não é orgânico. Então, como assim? Aí seria psíquico mesmo? Existe a dor no corpo. Existe a dor no corpo, mas ela não é mostrada em exame algum. Ou É um seja, exemplo, por exemplo, às vezes eu sinto
um zumbido no ouvido. E, na verdade, não é nada disso. Isso aqui é um zumbido que de vez em quando some, aparece. Porque, às vezes, também o zumbido do ouvido pode ser outros fatores. Por exemplo, falta de equilíbrio, Pois é. sabe? Pode ser também uma questão de labirintite. Pode ter outros fatores que aí é necessário fazer uma investigação, tá? Entendi. Porque, olha só, uma mente deprimida afeta o corpo. A gente também chama de doenças psicossomáticas. Entendi. Pode vir muitas doenças psicossomáticas. Quando a mente não dá conta, né, ele lança para o corpo. Que vai dar gastrite, que vai dar doenças de pele, vai dar alergia, vai dar doença no intestino. Uma mente ociosa é um perigo. Eu, depois da Covid, eu tive Covid 2 vezes. Depois da segunda vez, o meu cardiologista até me disse, eu gostava de andar de moto, né? Eu disse, não, vende a moto, porque eu passei a ter vertigem rotatória, que é uma pequena vertigem, assim, que dá aquela rodadinha e para. Aí você dá uma rodadinha dessa em cima da moto, você cai. Sim. Tem jeito. Então, vai para o carro, porque carro não cai. E aí é isso, ficou essa sequela. Então, mas isso é clínico, né? Então, esse transtorno de somatização, ele pode ter a influência, né? Por que que ele vem? De percepções negativas do mundo, tudo muito negativo. Pode ter estresse, às vezes o idoso fica muito estressado. Ele pode ter hábitos negativos. Tudo isso vai afetar, né, no transtorno de somatização. Entendi. Então, cuidar da saúde física e mental é a melhor forma de você prevenir as doenças. É o autocuidado. Mas uma coisa, né, que é difícil, Luiz, porque a gente não foi ensinado a cuidar de nós mesmos. Tem isso. Né? A gente não foi cuidar, a gente sempre foi ensinado a cuidar dos outros. A gente não foi ensinado a se conhecer, a respeitar os nossos limites. Porque todos nós temos limites e não podemos ultrapassá-los, porque a conta chega e tem conta que a gente não tem como pagar. Exatamente. Realmente. Né? A gente faz uma ligação, a alimentação é importante, sim, tudo é muito importante, mas muitas vezes não é só da alimentação que vem as inflamações do corpo. Muitas das nossas inflamações também vêm do estilo de vida e de alto índice de estresse. Entendi. Sabe, a doença do século de hoje é o estresse, que está desencadeando depressão, que está desencadeando burnout. Tantas doenças que vêm do estresse, de um estilo de vida muito acelerado e muito rápido, né? Tudo muito rápido. Pensar rápido, fazer rápido, comer rápido, tudo rápido. Parece e você é obrigado a tomar decisões muito rápidas. Você é obrigado a tomar decisões muito rápidas. Até sem pensar muito. O ideal, né, é pensar em tudo antes de fazer. Mas por que esse sistema é tão rápido? Justamente é para não pensar mesmo. Para a gente entrar no automático de uma forma robótica. Essa forma de robotizar a vida, de automatizar tudo de uma forma sem entendimento, a gente automatiza muitos erros. E vamos praticando erros ao longo da vida que vem com consequência. A gente não está dando conta das consequências dos erros que cometemos sem o filtro, sem uma avaliação, sem entendimento. A gente não está dando conta. E eu estou falando o seguinte, a doença,
que era exclusiva da terceira idade, está vindo em crianças. Está mudando a faixa, né? Está mudando a faixa. Hã? A faixa está mudando, né? Crianças Então, diabéticas, crianças hipertensas, a gente está vendo isso. colesterol alto, crianças sedentárias, crianças obesas, crianças com depressão, com ansiedade, por causa do estilo de vida acelerado, sem filtro. Exatamente. Né? As pessoas não estão tendo relações saudáveis, não estão conversando, não estão se conhecendo, não estão se tocando. Tudo é hoje online. Não sou contra o mundo da internet, no mundo globalizado, mas nós precisamos entender que somos reais e presenciais, precisamos do toque, precisamos do autocuidado, de uma forma mais tranquila, sem essa pressa. Exatamente. Minha querida amiga, eu só tenho a agradecer a você a sua participação, a sua capacidade de deixar tudo mais claro e de trazer para nós uma luz sobre nós mesmos. A gente precisa disso e você faz parte disso. Muito obrigado por você ter participado dessa maratona conosco. E eu queria deixar aqui aberto o espaço para você fazer as suas conclusões finais e dizer também, se você quiser, a sua forma de comunicação, seu e-mail, seu Instagram, enfim. Sim. Como as pessoas podem encontrar você para prosseguir esse papo, enfim, conhecer mais você. Fique à vontade. E, acima de tudo, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Tá? Luiz, eu quero te agradecer imensamente desse convite maravilhoso, dessa proposta maravilhosa, né? De dar oportunidade da pessoa poder refletir e fazer a diferença nessa idade tão linda e sem hipocrisia. É linda porque já viveu tanto, tem tanta experiência que pode nos transmitir, né? Então, assim, todo mundo, espero que todos nós cheguemos 70 a mais, com mais qualidade, com mais liberdade e autonomia. Parabéns pela sua iniciativa, né, desse lindo trabalho. Gosto de entender que nós somos pessoas que precisamos evoluir, se movimentar cada vez mais. Eu acredito que toda idade tem a sua beleza e tem a sua sabedoria e tem os seus potenciais que precisamos valorizar, aprender a viver cada fase da nossa vida com muito aprendizado e com muita alegria. Então, parabéns, né, pela sua iniciativa, e não é porque estamos amadurecendo que precisamos amadurecer doentes. Ao contrário, podemos ser cada vez mais saudáveis e felizes. Então, assim, quem quiser ter o meu contato, tem lá o meu Instagram, é martamoura.psi, né, PSI. Lá também eu trago muito conteúdo, algumas informações. Quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar no meu Instagram, tá? Muito obrigado mais uma vez, Luiz, e sucesso aí para esse trabalho tão lindo, tá? E precisando, estou aqui à disposição. Sim, e se eu precisar, eu vou lhe buscar. Eu vou pedir mais informação sua e conto com você no nosso cantinho de ouro aqui, no nosso escaninho de ouro para ir buscar informações. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você. E Deus está conosco, com certeza. Amém. E sem Ele, nada acontece. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, e que seja a próxima, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado. Tchau. Gostaram das dicas? Grandes dicas, né? Doutora Marta Moura é realmente uma especialista. Muito obrigado por tudo
e até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.